Gunko derrota Scopper Gaban, o tirando completamente de cena. O passado entre Brook e Gunko é revelado, e o grande segredo por trás da imortalidade de Yumo-sama. Mas fala galera aqui para falar do capítulo 1149 de One Piece, e rapaz, que capítulo foi esse? O Oda, ele soltou completamente o freio. O maluco, quando achava que não podia me surpreender, achava que Elbaf não tinha como me surpreender, o Oda vai lá e manda essa bomba. E, cara, tem muita coisa pra falar nesse vídeo. Esse vídeo vai ficar muito grande, porque tem muita coisa pra teorizar. Mas chega de enrolar, deixa seu like, que é muito importante. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre os capítulos de One Piece. O capítulo começa da onde o anterior terminou, após aquele grande corte no peito que o Gaban fez no Sommers. Porém, o Sommers não é derrotado, coisa que eu gostei, porque o Oda meio que fez ele resistir um pouco mais, ter um embate entre os Copacabana e os Sommers, porque se ele tivesse caído ali, realmente o Sommers seria meio que muito bucho por ter derrotado tão facilmente, porém não, o Oda fez ele resistir um pouco mais, mesmo ele sendo, mesmo com aquele ferimento grave no peito e sem mão, foi algo bem legal de se ver. Porém, não dá outra. O Gaban é realmente muito diferenciado, é realmente muito forte. A gente viu o Sommers usando mais do seu poder, coisa que foi bem legal, ver como ele usa mais seus espinhos para lutar, usando como escudo, usando meio que do Flamingo como seu despertar, né? Foi legal, porém não dá. O Gaban, ele corta o Sommers em dois com um grande ataque. E rapaz, aqui o Gaban tá poucas ideias. E uma coisa bem legal pelo menos foi que aqui confirmou que o Gaban tava sim usando o hack do rei avançado, já que no último capítulo deixa meio que na dúvida. Aqui realmente fica explícito que ele usou o hack do rei avançado. E só um detalhe bem interessante é que o Sommers, após ser cortado em dois, ele é derrotado sim, porém ele não é morto, ele não morreu ali, ele continua vivo. Então meio que o Gaban não quebrou completamente a imortalidade deles. Parece meio que retardou. Tipo, não foi falado nesse capítulo se realmente o hack do rei é a fraqueza da imortalidade ou então é outra coisa. Porém, não é 100% aquilo, parece que não tira 100%, porque o Sommers ainda tá vivo, então ele pode se curar, então alguém pode curar ele, meio que tipo Hidan da vida, que é cortado em pedaços, mas continua vivo. Foi a mesma coisa com o Sommers aqui, então realmente eu acho que esse poder do Gaban talvez tenha só retardado a regeneração dele, então talvez que lá na frente, após meio que se passar muito tempo, ele volte a se regenerar. Foi um detalhe bem interessante de se ver. Após derrotar os Sommers, o Gaban ele vai até a Gunko, porque é ela que tá mantendo o Colon, que é filho do Gaban, e as outras crianças com o refém, então ele quer derrotar ela logo. E uma coisa bem interessante é que a gente vê o Chopper, o personagem que tá, 5 capítulos sem fazer nada, só escondido, ele finalmente se moveu e parece que ele tá querendo saber como que acaba com a regeneração dos Cavaleiros Sagrados, como qual a fraqueza dos Cavaleiros Sagrados, meio que ele tem agora essa dúvida, ele começa a seguir o Gaban. Então, o Oda meio que pode fazer uma sacada muito boa pro Chopper aqui, que tá completamente esquecido no ar. Ele pode fazer o Chopper ser literalmente talvez o primeiro a saber qual é a fraqueza dos Cavaleiros Sagrados, ser ele talvez que não ensine, mas ele que primeiro a falar como é que derrota. Então, ia dar uma importância pro Chopper, um personagem que tá muito esquecido nos arcos. O capítulo muda, a gente vê o Killingham, ele meio que queimando tanto a escola como também a biblioteca. E aqui foi um momento meio que de melancolia do capítulo. A Arônia se culpando por ele estar queimando a escola e a biblioteca, o Jaru também se culpando. Porém, eu não acho que vai se queimar tudo de fato. Eu acho que alguém vai aparecer e apagar o fogo. Tenho quase certeza, eu acho que o Oda irá apagar literalmente toda a história importante que tem lá, né, os livros e tudo mais. Existe aquela coruja que tá na biblioteca, então talvez ela faça alguma coisa. Nisso chegamos em um dos melhores momentos do capítulo, que é o Gaban chega finalmente até a Gunko e vai até ela, porém o Colon, esse menino aqui na pura inocência, ele fala que o Gaban é pai dele, né? Fica todo comemorando que o Gaban tá lá, que o pai dele chegou e tudo mais, sendo que o Gaban torceu pra tudo para que o Colon não revele pra Gunko que ele é pai do Colon, né? Porque assim ela pode usar ele contra o Gaban.
E deu isso, assim que o Colon falou que o Gaban é pai dele, a Gunko foi rapidamente até o Colon usando suas setas. E aqui foi um feito absurdo da Gunko. Isso da Gunko e dos seus poderes também, porque a seta da Gunko, ela meio que consegue controlar a velocidade do que vai. E rapaz, foi muito rápido. O Gaban literalmente quase acerta ela, porém ela foi numa velocidade extrema até o Colon, conseguindo escapar do Gaban e usando o Colon de refém, colocando uma espada no pescoço dele. O Gaban, então, ele decide acabar tudo rapidamente com um golpe só, porque ele tem que ser rápido, já que o filho dele tá literalmente prestes a morrer. E aqui o Oda conseguiu fazer um momento de tensão bem legal, porque a gente fica pensando, pô, será que o Gaban vai conseguir chegar a tempo? Será que o Gaban vai conseguir derrotar a Gunko? O que será que vai acontecer? Foi legal essa cena. Não só isso, como também a gente vê o Colon resistindo a meio que a espetada da Gunko com a espada, porque o Gaban avisa pra ele esperar, ele aguentar firme, porque ele vai salvar o Colon, e o Colon confia no seu pai, então mesmo ele sofrendo dor, ele vai resistir, porque ele sabe que o pai dele iria salvar ele, então foi uma cena toda bem legal. Teve um momento que teve um flashback do nascimento do Colon, que a gente viu a Ripley com o Gaban vendo o Colon nascer. Um momento bem bonito, mostrando que o Gaban realmente confia e ama o filho dele, que o filho dele é o tesouro dele. Foi bem legal ver essa cena de relação entre pai e filho, entre os dois. E o Gaban, velho, ele vai com tudo, com ódio nos olhos. Rapaz, a cena que o Gaban vai pra cima da Gunko, com o machado cheio de hack e hack do rei avançado, com tudo cheio de fúria. Foi bem legal esse quadro, porém não dá. O Gaban, ele ativa sua visão do futuro e vê que não vai chegar a tempo, fazendo assim com que a Gunko mate o filho dele, o Colon. Então na hora ele se rende e a Gunko aproveita isso e já lança 3 flashes diretamente no peito do Scopper Gaban, assim jogando ele completamente pro abismo da Árvore Adão, completamente vai cair na morte. E foi uma cena bem triste, ele se rendendo, ele vendo o filho dele morrer e ver o destino que aconteceu com ele literalmente caindo para a morte. Foi uma cena até que bem lamentável, bem melancólica. E aqui o Oda realmente foi sacana, mas era meio óbvio que isso iria acontecer. Eu já falei muitas vezes que o Gaban ele era um inimigo muito formidável, um inimigo, um aliado muito formidável, então ele tá ativo, ele tá ali no arco presente, não dava meio com a sensação de perigo, porque ele sozinho dava conta dos 3 Cavaleiros Sagrados. Ele é muito poderoso, então ele tinha que ser tirado meio que do arco, meio que da batalha por si só. Então eu falei que eles usariam um Colo como refém para lutar contra os Scopegaban e dito e feito, foi isso que aconteceu. Então, após essa grande derrota do Scopegaban, ele deve sim agora ficar meio que em off por um tempo, não do arco, eu acho que ele deve aparecer no arco ainda, mas ele não deve lutar mais, talvez ele deve revelar só tanto pro Luffy ou pros outros, como que derrota os cavaleiros, assim eles vão conseguir, porém o Gaban em si não deve fazer mais nada no arco, ele deve ficar agora em off, porém, com quem a gente viu dele, foi muito bom. O Oda realmente, com poucos capítulos, fez com que a gente simpatizasse e gostasse bastante do Scopegaban. Realmente foi um dos melhores idosos que a gente já viu. Além que um dos mais fortes, o maluco fez muita coisa. E eu ouso falar aqui que o Scopegaban velho, ele é mais forte do que o Rayleigh velho. Calma que eu tô falando só na velhice. No Prime, neles, no seu auge, o Rayleigh deve ser mais forte que o Gaban, porém acho que pouca coisa entre os dois. Os dois era bem pareável. Mas na velhice, eu acho que o Scopper Gaban é sim mais forte que o Rayleigh. Se mostrou fazendo muito mais coisa, usando o hack do rei avançado. Ele meio que se mostrando mais resistente, meio que corporalmente, não se cansa. A gente não viu ele cansando. E ele fez muita coisa. Ele tá lutando há muito tempo, o Scopper Gaban. Lutou contra aqueles monstros, lutou contra os Somers, tá indo pra lá e pra cá rapidamente. Então, tipo, ele se mostrou com bastante vigor, o Scorpegaban. Além que ele mostrou mais feito de hack, tanto do hack armamento, hack do rei avançado e hack da observação avançado. Então foi bem legal a gente ver tudo isso do Gaban. Então meio que ele se tradiciona agora
não deixa tanto assim um gosto amargo, porque a gente teve uma provinha do seu real poder. E nisso, lembra que eu falei que o Chopper começou a seguir o Gaban? Então, quando o Gaban tava caindo da árvore Adão, né, que ele vai cair da árvore, o Chopper pula da árvore também até o Gaban. Então o Chopper vai resgatar o Gaban. Bem legal isso, porque o Chopper, primeiramente, tem uma coragem de pular de uma árvore que literalmente é uma queda mortal. Claro que ele tem um guard point que deve salvar os dois, porém realmente o Chopper fazer isso foi um ato bem corajoso dele. Além que o Chopper vai curar o Gaban, então a gente tem uma certeza que o Chopper vai curar o Gaban e também deve descobrir a fraqueza dos Coisas Sagrados. O Chopper aqui, mesmo fazendo pouco, realmente foi uma coisa legal de se ver. Para alguém que não tá fazendo nada, o que ele fez nesse capítulo talvez meio que compensou um pouco os seus últimos capítulos de inutilidade. Porém, chegamos no final do capítulo, na última página do capítulo, onde as coisas começam a esquentar de fato, onde foi o auge de todo o hype do capítulo, que foi após o Colin ver o seu pai caindo para a morte, ele começa a chamar pelo nome dele, chamando ele de pai e tudo mais, e a Gunko começa a ter uns lapsos de memória lembrando do Brook, lembrando meio que de chamar alguém pelo pai, e ela começa a lembrar do Brook na época que ele era vivo, antes dele ser um pirata, onde ele trabalhava meio como um cavaleiro de um reino. E após lembrar disso, ela vai correndo até o Brook para tentar salvar ele, soltar ele, mas Imo-sama aparece comunicando com os Cavaleiros Sagrados e ele fala que o porquê deles estão demorando tanto para realizar a missão dele, né, de conquistar Elbaf, porque eles estão demorando, sendo que a Terra Sagrada está em chamas agora e ele precisa de poder militar. E o último quadro, muito foda, a gente vê a Gunko exalando Haki e Imo possuindo o corpo dela, dizendo que mostrará como que um deus realmente governa. E rapaz, velho, que cliffhanger foi esse que o Oda deixou? Felizmente, realmente, felizmente, semana que vem vamos ter capítulo, então não vamos ter que esperar 2 semanas para saber o que vai acontecer e tudo mais. Mas agora vamos para teoria, porque temos muita coisa para falar. Primeiro, vamos falar sobre o Brook e a Gunko, a relação entre os dois, como eles se conheceram e tudo mais. Primeiro, porque essa revelação é loucura. Porque a Gunko, ela envelheceu nada. Pela aparência, a gente não vê a cara dela e tudo mais, mas literalmente parece que ela não envelheceu nada. Porque o Brook, ele tem 90 anos de idade. 90. Ele passou 50 anos preso no Triângulo de Florian. Lá, né, após perder sua sombra e tudo mais. Ficou 50 anos lá. Não sabemos quanto tempo ele ficou navegando com os piratas Rumbar, né? Os piratas lá do Capitão York. Não sabemos. Então tem uma margem de 40 anos, né? Que a gente não sabe. Claro, talvez ele tenha passado uns 10 anos, 20 anos como pirata. Não sabemos quantos anos exato ele passou. Porém, a Gunko conhece ele desde a época que ele não era pirata, quando ele era só um guarda real. Então, velho, a Gunko deve ter, sei lá, uns 60 a 70 anos. Era pra ter essa idade, a Gunko. E isso é interessante porque os Cavaleiros Sagrados, teoricamente, envelhecem. Eles não são igual o Gorosei. Os Gorosei a gente viu que os Gorosei têm muitos anos de idade. O Saturno tá desde o quê? 200 anos atrás vivo, ou então mais. Eles devem ter mais anos vivos, os Goroseis. Mas os Cavaleiros Sagrados, a gente viu que eles meio que sofrem com a idade. A gente viu o Garlingen, tanto jovem como velho também, né? Então não faz sentido, por exemplo, o Garlingen, que ele era o chefe dos Cavaleiros Sagrados, ele não ser meio que imortal e a Gunko ser. Então deve ter alguma coisa por trás disso. E essa informação é bem interessante porque, primeiramente, eu descarto que o Brook seja pai de algum, eu descarto essa ideia, eu não acho. Primeiramente, que seria muito esquisito ele ser pai e não comentar todos esses anos com ninguém, não falar com os Mugiwaras que já teve uma filha e tudo mais, é bem estranho isso. Mas eu acho que o Brook, ele era guarda-costa da Gunko. Ele tinha uma relação muito próxima com ela e tudo mais, porém era só o guarda-costas. Tipo o Pel e a Vivi, que eles os dois eram muito próximos. Então, eu acho que era exatamente isso. E a cena que mostra a Gunko chamando pelo pai e tudo mais, deve ser
quando ela meio que chamando pelo rei, ela deve ser a princesa de um reino, né, a gente não sabe que reino o Brook viveu, né, qual reino ele era guarda, a gente não sabe, então ela deve ser princesa desse reino. E eu acho, eu tenho quase certeza, que o reino onde o Brook ele atuou deve ter sofrido do mesmo destino de God Valley, onde aconteceu aquela caçada dos humanos, dos escravos, entre os Terribitos. E por que eu acho isso? Primeiro, porque o Brook, ele conhece os Cavaleiros Sagrados. Quando ele falou, né, quando ele mostrou que tinha esse conhecimento dos Cavaleiros Sagrados, a gente ficou meio que matutando como ele soube, se os Cavaleiros Sagrados eram alguém muito, meio que, como posso falar, públicos no geral, ou algo mais privado. Porém, caso o reino do Brook tenha sofrido da caçada, faz sentido ele conhecer os Cavaleiros Sagrados, porque os Cavaleiros Sagrados, eles vão para essas caçadas, né? Que o Garling todo ano ele meio que participa e tudo mais. A gente viu acontecer. Então faria sentido isso. Meio que o reino do Brook talvez não fazia parte do governo mundial, então eles foram meio que caçados, igualzinho God Valley foi. E aconteceu isso, foi assim que o Brook conheceu os Cavaleiros Sagrados, talvez tenha lutado contra ele, tentado proteger algum que o pai dela. E durante essa caçada, o Brook talvez tenha conseguido fugir, porque né, todo mundo ia ser morto lá, tenha conseguido fugir, e a Gunko sequestrada. E o Brook talvez achasse que ela foi morta, ou ela viu que foi levada, porém não conseguiu salvar ela a tempo. Então pode ter acontecido isso, ela pode ter sido levada e ter feito lavagem cerebral nela e tudo mais. E essa teoria, pra mim, ela é tão boa, por quê? Porque ela se correlaciona com a Guinea também. Eu acho que a Guinea, quando ela foi sequestrada, ela pode ter sofrido do mesmo destino da Gunko. Não, a gente viu que a Guinea morreu e tudo mais, né, da doença. Porém, eu acho que tanto a Gunko, tanto a Guinea e como outros escravos, talvez, meio que eles começam a sofrer experimentos. E que tipo de experimentos? Eu acho que eles sofrem da marca. Eu acho que o Imo tenta aplicar a marca do abismo neles, em alguns desses escravos, em alguns de qualquer pessoa, tenta aplicar a marca do abismo neles, e deve ser um poder tão forte que muitos não aguentam. E a Gunko deve ter conseguido aguentar, por isso que talvez a Gunko ela toda enfaixada, porque ela deve estar com várias cicatrizes, ela deve estar com muita marca pelo corpo dela, por isso que ela tem um corpo todo enfaixado, a cara toda enfaixada, para esconder todo esse. Vai que ela é alguém deformada, vamos por assim dizer. Talvez seja isso. E essa marca do abismo, quem não conseguir aguentar, quem não conseguir tancar esse poder, talvez sofra com doenças, com sequelas. E a Guinea foi uma delas, conseguiu pegar aquela doença da Esmeralda, se não me engano, né, da Safira. Então pode ser isso. Ia ser bem interessante, além que ia fazer com que a gente odiasse ainda mais o governo mundial, por estar fazendo experimentos com a marca do abismo, fazendo as pessoas meio que morrerem com um destino mais cruel ainda. Porque quando a Guinea ela ficou toda lascada com a doença, jogaram ela pra morte pro mundo. Mas sério, ninguém imaginou que o Brook teria tanta importância nesse arco. Realmente foi uma surpresa muito boa. Na verdade, parece que o Oda parece que o Oda planeja trabalhar muitos Mugiwaras nesse arco. A gente já viu um pouco da Robin, vimos agora o Brook, e talvez vamos ver um pouco do Chopper. Claro, muita gente quer o momento do Sop. Calma, vai ter o momento do Sop. O Sop, ele meio que tá tendo muito, mais ou menos, né? Tá tendo muito destaque nesse arco até. Ele tá sempre meio que o Oda coloca ele como o principal das coisas. Então vamos ter calma, que o Oda deve ter o seu momento pro Sop ainda. Agora, vamos falar sobre o principal evento desse capítulo, que foi o Imo possuindo a Gunko. Primeiramente, ele ser o vilão final, talvez, do arco, é o que ninguém esperava. Eu esperava um Garling aparecendo, eu esperava qualquer outro, mas logo o próprio Imo aparecendo eu não esperava. E esse poder dele de possuir as pessoas abre margem para muita coisa, para muita teoria. E a mais óbvia que vamos comentar aqui é que ele certamente está possuindo o corpo de Lily, o corpo da Nefertari Lily. Porque a Nefertari Lily não quis ser Tenryubito
e ela não voltou pra Alabasta. Então, tipo, teve todo aquele mistério, né, quando ele estava conversando com o Rei Cobra sobre o que aconteceu com ela. Então, certamente, Imo possuiu o corpo de Lily. É isso. Isso é certeza que isso aconteceu. E essa teoria de a Lily tá sendo possuída fica mais forte porque a Gunko, quando ela é possuída, o cabelo dela cresce. O cabelo dela é curto do início ao fim, desde que apareceu. Agora, quando é possuída, quando ela cresce, meio que o Imo começa a se manifestar nela, por assim dizer. Então tem uma grande chance de, por exemplo, nesse arco mesmo, a gente ver o rosto de Nefertari Lily. Então ia ser bem interessante. E a coisa que eu fiquei curioso é se Imo consegue possuir todo mundo do governo mundial ou só aqueles que possuem a marca do abismo. Deve ser só aqueles que possuem a marca do abismo, são tipo os Cavaleiros Sagrados, os Goroseis talvez. E fica aquela dúvida, por que Imo não possuiu algum dos Goroseis lá em Guerreiro e tudo mais? Claro, o Imo ele faz ao máximo para esconder a sua presença, ele tá fazendo isso agora porque realmente as coisas tão sérias, tão realmente sérias com o que tá acontecendo agora em One Piece, então ele viu a necessidade de aparecer. E bem, após esse capítulo, eu tenho uma teoria já formada sobre qual vai ser o poder do Imo. O poder do Imo, a forma do Imo, tudo relacionado ao Imo. Depois do capítulo, eu criei aqui uma teoria definitiva. Para mim, Imo-sama, ele vai se basear muito no personagem Mr. Van ou Mist de Dragon Quest. É um anime da Toei e tudo mais, bem famoso de RPG. E para quem não conhece o personagem ou nunca viu o anime, o Mr. Van, ele foi um personagem muito misterioso durante muito tempo. Ele é um dos principais antagonistas também. E tinha todo um mistério sobre qual é a verdadeira identidade do Mr. Van, como é o verdadeiro corpo dele, a aparência dele. Ficou muito tempo o anime mostrando como seria esse mistério, até que foi revelado que o Mr. Van ele é uma criatura das trevas, meio que uma criatura toda negra das trevas, que possuía corpos, e o corpo que ele usa não é o corpo dele em si. Então tem esse plot twist. Eu acho que o Oda meio que pode ter se inspirado em um poder do Imo para se basear tipo nisso. Porque o Mr. Van ele precisa de um recipiente, de um corpo para se manter vivo durante anos e anos. Então eu acho que Imo-sama ele é alguma criatura, tipo, milenar, desde o primeiro mundo. Tem aquele demônio gigante que a gente viu lá no mural, naquele capítulo bombástico. Então, talvez aquele seja Imo, por exemplo. E para não morrer, ele meio que desenvolveu algum tipo de poder para conseguir possuir corpos. E ele tá fazendo isso ano após anos. E vivendo até hoje. Então eu acho que o Imo-sama é alguém, tipo, milenar, tipo, um inimigo formidável desde o primeiro mundo. Ele meio que, tipo, a origem. Ele tá lá desde a origem, o Imo. Ia ser um plot twist incrível. Eu planejo fazer um vídeo mais aprofundado dessa teoria sobre o Imo, sobre o Mr. Van também, como funciona o poder dele, como está correlacionado a Imo, porque vai fazer muito sentido. Eu planejo fazer um vídeo sobre isso, então aguardem. E nisso tivemos outras revelações bem importantes que meio que passou um pouco batido pela fandom, mas vale a pena ser comentada, é que a primeira, o tempo em Elbaf passar diferente do tempo lá fora. Teve toda essa teoria de que o tempo em Elbaf passa mais devagar do que o mundo lá fora, o mundo lá fora passa mais rápido as coisas. Essa teoria ficou forte quando teve aquele capítulo onde aquele historiador Luiz alguma coisa falou para não ficar muito tempo em Elbaf. E como essa teoria agora meio que foi confirmada, porque o Imo falou que eles estão demorando muito em Elbaf. Aí tu pensa, como que eles estão demorando muito em Elbaf, sendo que literalmente os Cavaleiros Sagrados estão lá, sei lá, no máximo 1 hora, 2 horas no máximo. Se for chutar alto, 3 horas. Se for chutar alto, 3 horas. Por quê? Os Somers e o Kiringan chegaram após a festa acontecer. Porque quando a festa aconteceu, era Gunko e o Shamrock, que tava lá, né? Falaram com o Loki e tudo mais. Até aí, beleza. Até aí, não vamos contar o tempo aí. Porém, quando os Somers e tudo mais chegaram, aí já tinha acabado a festa. Eles chegaram, já tinha acontecido toda a treta do Loki sendo libertado, da floresta pegando fogo. Então, após isso, até agora, não se passou tanto tempo. Não se passou tanto tempo.
no máximo 1 hora ou 2. Então, o Imo, ele é muito impaciente ou realmente o tempo lá fora se passou muito mais rápido. Tipo em Elbaf se passou 2 horas, enquanto lá fora, no mundo lá fora, se passou um quê? Um dia, 2 dias, talvez. Além que faz sentido isso, porque a gente viu que quando eles chegaram, o Shamrock teve que voltar porque estava acontecendo alguma coisa na Terra Sagrada e precisavam dele. E a outra coisa, velho, que a gente tem que comentar é que a Terra Sagrada está em chamas. Porque a gente pensa, quem tá atacando Marijoa? Tipo, como assim estão atacando Marijoa? É uma informação muito surpreendente. Realmente, velho, a gente olha assim One Piece nesse momento e parece realmente que estamos na saga final. Realmente One Piece tá acabando, porque tá acontecendo as coisas muito rápido. A Terra Sagrada já tá pegando, já tá sendo atacada, tá acontecendo toda uma guerra. E rapaz, a gente meio que tá chegando no fim. E sobre isso, é interessante porque quando lançou o jogo One Piece World Seeking, o Oda, ele meio que fez um esboço promocional pro jogo da Terra Sagrada pegando fogo, enquanto uma figura misteriosa vê aquilo. E após esse capítulo, meio que resgataram isso e formaram teorias. Quem tá atacando? Só tem duas pessoas que a gente pode pensar. O primeiro é o Dragon e o Exército Revolucionário. Devem estar atacando, mas eu acho bem difícil. Eu acho bem difícil ser o Dragon, porque eu não acho que eles tancariam. O Dragon não tancaria todo o governo mundial, com a marinha talvez, só com aquele exército bucha dele. Eu não acho que seja o Dragon. Porém, pra mim é fortemente teoria que seja o Barba Negra. Eu acho que o Barba Negra tá atacando o Marijoa. Talvez tenha usado aquele plano dele do Saturno, da Catarina Devon tocando no Saturno. Talvez tenha usado meio que a forma do Saturno para conseguir entrar, para assim ficar mais fácil. A gente viu que o Lafitte estava muito perto de Marijoa, estava literalmente no cais de Marijoa. Então pode ter sido o Barba Negra que está atacando Marijoa. E realmente eles precisam. Porque o Barba Negra, o bando do Barba Negra é mais forte que o Exército Revolucionário, isso é óbvio. Então ele daria mais trabalho. Porém, velho, pra precisar de todo mundo, porque o Imo tá chamando todo mundo pra voltar lá, e falando que precisa de mais poder ainda, porque ele tá falando dos gigantes, é realmente uma ameaça gigantesca. E rapaz, velho, foi um capítulo muito foda, realmente um capítulo incrível, e eu tenho certeza, aqui eu vou cravar, eu tenho certeza que o Oda, no próximo capítulo, ele vai voltar pro Luffy. Porque a gente tá muito tempo sem ver o Luffy. A gente tá muitos capítulos sem ver o Luffy, nem nada. Então, o Oda, ele não vai mostrar nada de Imo. Eu acho que o Oda não vai mostrar o que o Imo vai fazer e tudo mais. Vai cortar diretamente pro Luffy. Vai focar todo o capítulo no Luffy, no Loki. Talvez tenha agora o flashback, né, do Loki e tudo mais. E nisso, eu tenho certeza também que, tipo, será o Chopper e o Gaban deve cair em cima do Luffy e tudo mais. A gente deve ver momentos antes da merda acontecer e até o Luffy saber. E quando o Luffy souber o que aconteceu, talvez pelo Chopper, talvez por algum barulho que descobriu, assim que ele subir até o Reino do Sol, aí a gente deve ver todo mundo derrotado, os gigantes derrotados, os Mugiwaras derrotados, toda a Elfin e um caos e só um Imo em pé. Deve certeza que o Oda deve cortar o Imo meio que fazendo o zaralho. Certeza, tenho certeza disso. Agora o Oda vai focar agora no Luffy. Então no próximo capítulo não espere nada de Imo ou de qualquer coisa. Só vamos ver o Luffy. E é legal ver o Luffy finalmente, né? Mas eu queria de vocês. O que vocês acharam do capítulo 1149 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça, se eu gostei, que é importante, de se inscrever no canal se vai estar me ajudando. E seu sininho para me dar os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.